Mosteiro de Santa Maria Scala Coeli, Évora. Santa Maria Scala Coeli. Scala Coeli quer dizer escada para o céu. Um quilómetro a norte da cidade de Évora, o Mosteiro de Santa Maria Scala Coeli foi a primeira e a última casa da Ordem Cartucha em Portugal. Fundada em 1598, foi o abrigo da vida de reclusão e silêncio de sucessivas gerações de monges ao longo dos séculos. Uma história épica, de mistério, de poesia. Uma história que, em Portugal, acabou em 2019, aparentemente para sempre. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Senhor Dom Francisco Senra Coelho, 31º Arcebispo de Évora. Quem mandou erigir este complexo conventual foi o 4º Arcebispo de Évora, Dom Teotónio de Bragança, em 1587. O cardeal Dom Henrique inaugurou como primeiro arcebispo esta metrópole, a metrópole do Sul. E foi necessário guarnecer esta cidade de prestígio para que justificasse a grandeza de príncipes e infantes passarem por aqui, também na condição de arcebispos da cidade de Évora. Era uma espécie de Florença portuguesa, não é? A capital do Renascimento em Portugal. Evidentemente, não podemos esquecer a presença da corte nesta cidade, Dom Manuel I, Vasco da Gama, a presença de Gil Vicente e os seus autos aqui representados. É este espírito que envolve Dom Teotónio de Bragança. Ele sente a necessidade de trazer uma ordem prestigiada, com uma grande dimensão mundial, na globalização do tempo que tinha por centro a Europa, para esta cidade, para a pôr, no mundo e nos mapas do mundo, bem assinalada. Évora tinha muitos conventos. Os estudos colocam neste espaço que seria o Concelho de Évora cerca de 32 conventos. Mas não havia esta marca ermítica.
Então tinha que existir uma cartucha. Esta casa foi desenhada pelos cartuchos para os cartuchos, pondo em pedra o seu ideário espiritual. Esta cartucha, Scala Coeli, foi uma grande presença na Europa, exatamente também numa circunstância pós-reforma. O cardeal Dom Henrique é um precursor da reforma tridentina em Portugal. É curioso que ele nunca foi ao Concílio de Trento. Mas, como sabemos, o Concílio de Trento tem 3 períodos. No segundo período, ele fez um decreto, na qualidade de infante e com o apoio do rei, para que se aplicasse em Portugal normas e princípios reformadores que foram depois legislados, passado 11 anos, se não me falta a memória, no último período do Concílio de Trento. Portanto, Dom Teotónio de Bragança faz a exaltação na Igreja do Renascimento, mas também da reforma tridentina, de uma aplicação ao sul de Portugal e a Évora, daquilo que era a grande proposta católica. Aquilo que marca o ermitismo é o ermo, o silêncio. Uma cartucha é tanto mais valiosa quanto mais silenciosa. O silêncio absoluto. E não só o silêncio dos ruídos que entram pelos nossos tímpanos, não é? Pelos nossos ouvidos, mas o silêncio interior, em que o homem consegue fazer a viagem da sua superficialidade, da sua exterioridade ao seu íntimo. São Bruno, o fundador da vida cartusiana, é um homem de colónia. Da Ordem dos Cartuchos. Da Ordem dos Cartuchos. É um homem de colónia, uma personalidade muito envolvida no mundo. Era um homem que tinha peso na grande cidade de Colónia e na Catedral de Colónia e no Cabido de Colónia. Seria, na linguagem de hoje, um canónico, um cônego. Sente absolutamente necessidade de fazer a experiência de ir para os grandes montes, para Chartreuse. Daí o nome Cartucha. Daí o nome Cartucha. Na vizinhança de Lyon e Grenoble. E vai ser exatamente a sua necessidade de viver este ermo que o vai levar a procurar o sítio mais inesperado onde ninguém iria. São Bruno morre no ano 1101. Aqui nesta cartucha onde estamos, estes homens bons reuniam-se para rezar por todos, crentes e não crentes, da 00:10 até por volta das 3 da manhã. Era o primeiro tempo de oração. Regressava-se à cela. E ali é que o monge se faz monge. É no amor pela sua cela, que é no fundo a sua solidão, para se encontrar neste silêncio absoluto com o absoluto. As laudes e a missa conventual ao nascer do dia, depois a oração de vésperas às 5 da tarde, que vai assistir ao pôr do sol e aí os monges se recolhem. Os monges dormem cerca de 8 horas, recortadas a meio. E esta atitude de se levantar a meio do sono é uma atitude de vigilância. Rezam enquanto todos dormem, enquanto o mundo descansa. Eles estão vigilantes, pensando exatamente nos seus irmãos. Esta dimensão ermítica muito bela, constatei-a quando vinha à cartucha e levava daqui novidades. Sendo eu uma pessoa que vivia na sociedade, no mundo, tinha uma vida muitíssimo preenchida, eu chegava aqui e recebia notícias de pessoas doentes, de pessoas que iam partir para a imigração, de pessoas que tinham a alegria de ter obtido a possibilidade de ter um filho porque não conseguiam conceber. E eu fui percebendo que os cartuchos recebiam pedidos de orações de toda esta cidade, de todo este Alentejo, de Portugal e de fora de Portugal. Como me impressionou muito o silêncio contrastante da presença deles aqui e no dia da sua partida, em que se juntaram aqui a visitar esta casa e a despedir-se deles milhares de pessoas. Évora amava
profundamente os seus cartuchos. Em 2019, já só habitavam aqui 4 monges muito idosos e foram chamados à Casa-Mãe, em Espanha. Hoje, em todo o mundo, ao que sei, só 20% dos antigos mosteiros da Cartucha estão ativos. Este é um mundo que se extingue. Olho para a sua questão com um horizonte muito alargado. Eu não posso deixar de lembrar que, à morte do Papa Pio VI, em plena Revolução Francesa, foi proclamada na Europa a frase que correu as gazetas do tempo: morreu o último Papa. O nosso olhar em 1834, qual seria? Quando esta cartucha foi vandalizada, o que aqui aconteceu foi grave. A perca da arte. Nunca mais foi possível reconstruir a nossa biblioteca da Cartucha, que foi repartida. Nunca ninguém poderia ter imaginado que os cartuchos voltavam. Eu deixaria essa questão em aberto. Tudo é possível. O Luís Ferre é o autor do único livro que se conhece sobre a Cartucha, de Évora. Depois da saída dos últimos monges cartuchos deste complexo, realmente a arquitetura é o último testemunho de como se vivia aqui, de como se viveu aqui a partir do século XVI, quando esta casa foi fundada. Sim, e isso é uma observação muito interessante porque é muito bonito reconhecer os homens a partir das suas construções. E o livro procura fazer exatamente isso. E começamos aqui com um aspecto absolutamente gráfico sob esse ponto de vista. Ao longo destas galerias sucedem-se estes conjuntos de portas com estas janelas ao lado. Estas janelas chamam-se ministras e correspondem à passagem da comida e da bebida para o monge que se encontra no seu interior. A comunidade cartusiana divide-se em 2 grupos. Há um primeiro composto pelos padres, que vestem um hábito branco e vivem uma vida contemplativa ininterrupta no interior das suas celas individuais. E há também os irmãos conversos, que exercem funções muito práticas. É o cozinheiro, o jardineiro, o carpinteiro, por aí fora. Ou seja, qualquer função que seja necessária no mosteiro é um irmão converso que a executa. E desta forma, portanto, facilita... de alguma forma, uns produzem os serviços para que os outros possam dedicar-se à oração e à contemplação. Exatamente. O espaço da ministra, como podem ver, é enviosado, portanto tem uma entrada indireta para não haver a possibilidade de contacto visual. É o que se chama a arquitetura, arquitetar um modo de vida. O irmão encerraria a ministra e sinalizava a chegada da comida. E esta chave abre todas as portas de todos os mosteiros da Ordem da Cartucha. No mundo? No mundo. Abre as fechaduras de todas as portas de todos os mosteiros. E vai desde a porta da cela ao próprio portão de entrada do mosteiro. Incrível. É de todas as portas. É uma solução única que, no fundo, pretende passar uma mensagem de unificação da Ordem muito forte. É o mesmo que dizer que todos os mosteiros, em conjunto, compõem uma única grande casa de São Bruno no mundo. Cada monge, tendo uma chave destas, tem acesso a todos os cantos de todos os mosteiros da Ordem da Cartucha. Que coisa bonita! E é uma chave singular também. Como é que isso funciona? Mostre lá. Vou à frente para lhe mostrar o caminho. Entramos na cela. Ainda não. Esta divisão é uma antecâmara que prepara a entrada do monge na sua cela e isola a cela do já de si isoladíssimo claustro grande do mosteiro. É uma espécie de última barricada. Sim, sim, sim. Antes do isolamento total
a que o monge deve estar devotado na sua cela, é isso? É uma divisão essencial para a conservação do silêncio e do isolamento do monge no interior da sua cela. Agora é que vamos entrar. Isto tem uma escala muito simpática. A experiência que tem de visitar outros mosteiros é que as celas costumam ser muito, muito pequeninas. As celas das casas da Ordem da Cartucha não são iguais às dos outros mosteiros porque os monges vivem permanentemente no interior das suas celas, saindo destas apenas 3 vezes por dia para se reunirem na igreja e rezarem 3 missas diárias. Tirando isso, comem sozinhos, rezam sozinhos, vivem sozinhos. Sim, vivem constantemente mergulhados no isolamento e no silêncio enquanto permanecem no interior das suas celas. E é importante sublinhar que, ao longo da história desta casa, como de todas as casas cartuchas, há monges que entram jovens, com 20 anos, e nunca saem. Morrem aqui, com 80, com 90 anos. Quer dizer, para um comum mortal hoje, no século XXI, é uma ideia muito extravagante alguém fazer esta escolha de vida. No modelo de vida que atualmente levamos é mais ou menos impensável, mas também daí o fascínio que as pessoas têm pela Ordem da Cartucha. Passa muito pela incompreensão do modelo de vida que os monges têm. Para auxiliar o monge a ultrapassar a sua jornada diária, sempre fechado no mesmo espaço, a cela subdivide-se em várias dependências, cada uma delas com funções muito específicas e características específicas. Todas estas divisões têm medidas muito diferentes, tipos de cobertura também diferentes e formas de iluminação também diferentes. Ou seja, tudo isto em conjunto oferece uma enorme variedade ao monge durante o período em que permanece no interior da sua cela. É extraordinário. Quer dizer que esta arquitetura foi sendo depurada, afinada, aperfeiçoada ao longo dos tempos para, apesar do monge estar confinado, voluntariamente confinado, como é óbvio, numa cela, toda a sua vida, em muitos casos, apesar disso, não sentir claustrofobia. As celas são muito maiores do que as celas dos outros mosteiros, mas não são assim tão grandes. É muito maior a sensação de espacialidade que invocam do que aquela que na verdade têm. E para isso participa muito o enfiamento visual, no fundo, o alinhamento entre as portas e as janelas que atravessam todos os espaços. Onde quer que o monge estivesse, tinha sempre uma vista para o jardim. A existência de um espaço unicamente dedicado à leitura e à guarida dos livros que vêm da biblioteca grande do mosteiro não se encontra em mais nenhum mosteiro da Ordem da Cartucha. Os monges não se dedicavam só a orar e a contemplar, mas também a estudar. Era um momento muito importante dos seus dias, era o do estudo, não é? O estudo e, eventualmente, a reprodução de alguns textos e de alguns livros. Era uma componente muito importante desta e de todas as cartuchas no mundo. Aqui localiza-se uma das divisões mais pequenas da cela, no entanto, do ponto de vista espiritual, é a mais importante, porque é o espaço do oratório. O jardim privado de cada uma das celas é um espaço muito importante. Nesta sequência de entrada é o último lugar, é o último espaço ao qual podemos assistir, a partir do qual começamos sempre a voltar para trás. Porque não há saída sem ser por dentro da cela. Pela porta pela qual entramos, sim. Mas para além disso, o pátio da cela guarda uma função muito especial. É o único momento de verdadeira libertação individual do monge. Se sobrevoássemos o mosteiro, se víssemos o mosteiro a partir do céu, Habitado,
conseguiríamos compreender que tipo de homem, e não monge, habitaria cada uma das celas através do tipo de vegetação que cultiva no seu jardim. É o único momento da jornada do monge, não tem que estar a dar resposta a nenhum dos estatutos da ordem cartusiana. Está simplesmente a responder à sua sensibilidade pessoal. Apesar dos monges viverem em extremo isolamento e silêncio no interior das suas celas, encontravam um enorme conforto ao saberem que executavam os mesmos ofícios, rotinas e tarefas em simultâneo. E o Cada um na sua cela, isoladamente, mas todos ao mesmo tempo, não em é? simultâneo. E o elemento que sincronizava as rotinas e as jornadas dos monges enquanto estavam no interior das celas era o sino, que justamente é o único elemento que corta o silêncio para marcar as passagens de ofícios, de rotinas e de hábitos. Este espaço não era praticamente fruído. Sim, não era fruído nem contemplado. Estas galerias eram apenas utilizadas como corredores de ligação, justamente, entre as celas e a igreja. Paulo, este espaço faz a divisão entre o ermitério, a zona mais íntima e reservada do mosteiro, corresponde a um claustro de grandes dimensões, neste caso é um quadrado com 78 metros de lado, que agrega em torno de si as celas individuais dos padres. E diante de nós está o cenóbio, mas antes disso, repare nesta tábua, de modo a não quebrar o voto de silêncio que os monges têm, e para conseguirem comunicar entre si, sem recorrerem ao diálogo, a ações, a ofícios e tarefas que os monges tinham que conduzir nas suas jornadas diárias. Portanto, deixavam-se recados mutuamente, Sim. assim. Eram indicações, eram anotações que o prior ou o procurador do mosteiro deixavam para os restantes membros da comunidade. É importante dizer que este mosteiro foi concebido para ter 20 e tal monges. Que no fim só cá estivessem 4. Isso tem a ver com a sucessão de acontecimentos aqui no mosteiro e a passagem do tempo, como é evidente, porque de facto começaram por ser 20 e tal, não é? Sim, sim, sim. Daí a necessidade desta organização das atividades. Sim. Vamos até ao claustrinho? Vamos até ao claustrinho. Luís, aprendi no seu livro que todas as cartuchas têm 2 claustros. O claustro grande estrutura o ermitério, o claustro pequeno estrutura e organiza o cenóbio. O claustro pequeno é o palco dos rituais e das cerimónias comunitárias do mosteiro. Os monges reuniam-se neste claustro uma vez por semana, que era sempre aos domingos, ou em dias de feriados do calendário cartusiano, na sala do capítulo, onde o prior instruía a restante comunidade. E aos domingos partilhavam também uma refeição no refeitório do mosteiro, enquanto era lida uma oração. Uma coisa assinalável é o despojamento, de que ainda não falámos, que está implícito de alguma forma neste modus vivendi todo, mas que é muito visível nas salas, quer do capítulo, que costumam ser opulentas, costuma ser a sala mais nobre num mosteiro ou num convento, a sala do capítulo, e no refeitório também.
que já não é tão despido é a capela do século XVI que está aqui, que é uma beleza. Sim. Repare-se que, na verdade, o espaço do despojamento total e de maior elementaridade é o claustro grande, é o espaço do ermitério. Este, por ser o palco das cerimónias e das festas cartusianas, tem um investimento material que não existe no outro claustro. Este tanque, estas laranjeiras, estes ciprestes, nada disto existia no século XVI, quando este mosteiro foi construído. Este jardim, tal como o temos hoje, é uma construção do século XX. Originalmente não existia. Aliás, todos os mosteiros da Ordem da Cartucha, em nenhum deles este recinto consiste num jardim. É sempre um grande vazio, ora coberto por relva, ora por terra batida. Esta ideia de vazio salienta uma espécie de silêncio estético que é muito importante para as casas da Ordem da Cartucha. Este mosteiro teve duas vidas. A primeira delas nasceu em 1588, quando foram tomadas as primeiras medidas para a construção do mosteiro. E durou até 1834, ano em que as ordens religiosas masculinas foram extintas em Portugal. Com a vitória do regime liberal, os mosteiros masculinos foram encerrados, os bens foram expropriados e os monges foram expulsos. Este mosteiro passou para o Estado português e, durante esse período, teve diversas funções. Foi um hospício para donzelas pobres de Évora, foi uma escola de regentes agrícolas, até que, finalmente, em 1871, foi comprado por José Maria Eugênio de Almeida, o bisavô de Vasco Maria Eugênio de Almeida, o conde de Vilalva. O último conde de Vilalva. O último conde de Vilalva. O mosteiro encontrava-se num avançado estado de degradação, de ruína. No entanto, algumas partes do mosteiro mantiveram-se e passaram a ser utilizados como a sede da Quinta da Cartucha da família Eugênio de Almeida. E utilizaram várias dependências em função disso, nomeadamente o espaço da igreja, que, sabe-se, foi um celeiro durante muitos anos. É Vasco Maria Eugênio de Almeida quem vem alterar o destino deste mosteiro que parecia terminado em finais do século XIX. Sim, nem mais. Vasco Maria Eugênio de Almeida era profundamente cristão. Ao herdar estas ruínas, decidiu questionar-se sobre o seu passado. Qual era o espírito deste lugar? Correspondeu-se com priores de outras cartuchas, nomeadamente com o próprio prior da Casa-Mãe da Ordem da Cartucha, em Grande Chartreuse, nos Alpes franceses. Visitou imensos mosteiros da Cartucha e decidiu reconstruir todo o mosteiro e devolvê-lo novamente a uma comunidade cartusiana. O conde de Vilalva não se limitou a reabilitar a Cartucha de Évora, e isto estava integrado num projeto muito maior, que incluiu trazer novamente os jesuítas, portanto, os professores, os detentores de conhecimento à cidade de Évora e os cuidadores, os salesianos. É bom não esquecer que o colégio jesuíta, fundado aqui também no século XVI, estava desativado há séculos, Sim. não pelo mesmo decreto Sim. que desativou este mosteiro, mas por outras razões que têm a ver com a história da Companhia de Jesus. Vasco Maria Eugênio de Almeida é, de facto, uma personalidade extraordinária a quem, provavelmente, seria devido mais reconhecimento
do que aquele que tem tido. Foi uma personagem muito especial, com uma sensibilidade absolutamente única. E isso nota-se exatamente no espaço onde nos encontramos agora. Ele não se deu à tentação de repor o mosteiro exatamente como teria sido construído originalmente, até porque ele não tinha registros históricos disso. Não se conheciam ainda os desenhos do projeto original, que mais tarde vieram a ser encontrados na Biblioteca Nacional de Espanha. Portanto, não tendo nada disso, ele dirigiu as obras apenas de acordo com a sua sensibilidade pessoal. Poderá ter sido uma intenção de algum modo, manter duas memórias presentes neste sítio. Uma mais longa, que é naturalmente o discurso ou a narrativa religiosa do edifício, e uma outra memória mais curta que se deve à sua própria família, que utilizou este espaço como um espaço produtivo. Portanto, isto era Daí um as laranjal. laranjeiras. Daí as laranjeiras. Ele reconstrói as paredes e, em simultâneo, levanta o jardim. Luís, eu agora vou deixá-lo e vou ter com a terceira guia desta visita aqui à Cartucha de Évora. Vou ter com Marta Sequeira, uma arquiteta, como o Luís, uma investigadora, como o Luís, mas no caso uma investigadora muito centrada em Le Corbusier. O que é que Le Corbusier terá a ver com isto? É aquilo que vamos ficar Vamos a saber. descobrir. Marta Sequeira. Em 1922, Le Corbusier, um dos revolucionários da história da arquitetura, apresenta uma nova tipologia de habitação coletiva, assumidamente inspirada num mosteiro cartucho italiano. Isto é dito por ele. Exatamente. Costuma-se pensar que Le Corbusier ignorava a história, ou seja, que a história não era propriamente relevante para a construção de uma arquitetura, como acabou de dizer, revolucionária. Mas aquilo que acontece é que Le Corbusier ia buscar as fontes da história para criar a arquitetura do futuro. E nesse sentido, ele, a dada altura, aquilo que fez foi precisamente basear-se, como ele próprio diz, na arquitetura cartucha, num mosteiro em particular, que é um mosteiro nos arredores de Florença, que ele visitou em 1907 primeiro e depois em 1911, mas ele acabou por ter conhecimento, tanto através de visitas como através dos livros, porque há muitas maneiras de se visitar edifícios, não é verdade? Exato. De 6 cartuchas, para além da Diema. Le Corbusier estudava artes decorativas em La Chaux-de-Fonds, a sua cidade natal. E foi numa viagem em 1907, onde ele estava apenas a visitar obras de escultura, pintura, etc. Ele escrevia ao seu professor na sua cidade natal a perguntar-lhe o que é que ele havia de ver do ponto de vista arquitetónico. E, de facto, a Cartucha de Florença é o primeiro edifício onde ele faz uma observação puramente arquitetónica e, de facto, ele diz que a Cartucha de Florença foi aquilo que lhe permitiu ver a arquitetura. Então é E fundacional. já é fundacional, absolutamente. E, portanto, inclusivamente, ele já em 1907, ele escreve aos seus pais e ao seu professor a dizer exatamente que este poderia ser o modelo perfeito para a construção de uma habitação coletiva. Eu penso que o que terá fascinado Le Corbusier nesta tipologia em particular tem a ver com esta conjugação, esta possibilidade da existência de um isolamento, ao mesmo tempo de uma vida em coletivo. Aquilo que é comparável entre o Immeuble Villa, de 1922, de Le Corbusier, e qualquer
cartucha no mundo, porque de facto a ordem obedece a regras tão rigorosas. A cartucha de Florença ou todas as outras que Le Corbusier visitou, em Pavia, Roma, Veneza, Clermont, Paris ou a grande cartucha em Grenoble, o que acontece é que o grande claustro é um espaço fundamental. De resto, normalmente a construção das cartuchas começa não pela construção da igreja, como seria natural em qualquer mosteiro, mas precisamente pela construção deste espaço ermítico, que é um espaço construído em torno de um grande vazio, que é o vazio do grande claustro da cartucha. Este grande claustro corresponde no Immeuble Villa ao pátio central que agrega, nesse caso, não as celas ermíticas, mas os apartamentos onde viveriam as várias famílias. Neste caso, as celas são para viver apenas uma pessoa, no caso do Immeuble Villa seria para viver uma família, portanto, unidades diferentes, compostas num caso apenas por uma pessoa, noutra por um conjunto, mas poderiam isolar-se de uma certa maneira, ainda que num conjunto arquitetónico que as agrega. O que Le Corbusier faz é pegar na tipologia cartusiana e, em vez de ampliar horizontalmente, amplia verticalmente. Le Corbusier acreditava que a arquitetura poderia mudar a vida das pessoas. Por tudo o que nos diz, posso supor que se o modelo arquitetónico da Ordem da Cartucha foi tão estruturante para o arquiteto Le Corbusier, Le Corbusier, que foi tão estruturante para o moderno na arquitetura, de alguma forma passou a influência desta tipologia do século XIII, XII, para a arquitetura moderna. Claro, exatamente. E muitas vezes não sabemos exatamente, não conseguimos identificar a origem das coisas e recuamos pouco no tempo, mas se quisermos ir estudando os grandes mestres, neste caso da modernidade, conseguimos perceber que as suas origens são muito mais vastas e, portanto, é precisamente olhando... E remotas. E, portanto, percebendo que muitas vezes é a partir de edifícios que vão sendo, ou de tipologias que vão sendo construídas durante mais de 900 anos de permanência, não é? Porque é, na verdade, aquilo que acontece com o modelo tipológico cartusiano, que foi sendo, parece que praticamente os cartuchos estiveram sempre a desenhar o mesmo edifício ao longo de 900 anos, que é incrível, não é? Portanto, é de uma persistência brutal e essa persistência só se justifica pela justeza do modelo. Portanto, Le Corbusier ficou absolutamente fascinado e isso serviu para ele começar a criar os modelos de habitação coletiva que criou, que depois acabaram por derivar em edifícios já muito diversos do original, mas obviamente que estudando este conjunto nós conseguimos perceber a essência do pensamento moderno sobre o habitar coletivo. Extraordinário. Siga-nos no Instagram, no Facebook e na nossa página onde pode rever este e os outros Visita Guiada.